Escuta o chamado de Jesus para você. Escuta o chamado de Jesus para você. O chamado de Jesus para a humanidade. Escuta qual é. Mateus 11, 28 e o 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Você vai a Jesus e receber o que ele te oferece, o jugo dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus vai dizer: tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Bem, vamos entender o que nós lemos, que é muito falsificado dentro das religiões, pelos ensinamentos que os líderes religiosos dão, falsificam essa verdade. Eles pregam, eles lêem esse texto, mas não aplicam para o povo que o texto ensina. Eles falsificam, manipulam e levam o povo a desviar dessa verdade. Mateus 11, 28, muito conhecido de todos. O problema é esse. As pessoas conhecem os textos bíblicos, mas não entendem o que ele nos ensina. Fica preso e dependente da interpretação dos homens dentro das religiões. Vamos lá, Mateus 11, 28, Jesus. Isso é o próprio Jesus falando. Isso é o próprio Jesus mostrando, se agradando, se alegrando em Deus o Pai, porque revelou aos homens, não é? Mostrou aos homens o caminho por onde os homens podem encontrar paz, o descanso, salvação da sua alma. Esse caminho é o próprio Jesus. Vamos ler os versículos anteriores para a gente conhecer o contexto. Por onde Jesus falou esse texto aqui? Vamos ler os versículos anteriores. Versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Porque Jesus, como homem, estava ensinando aos homens a se dirigir ao Pai, ao Pai, ao Pai. Aí os testemunhos de Jeová pegam esse texto, né, para dizer assim: está vendo que Jesus não é Deus, que Jesus honrou o Pai, glorificou o Pai, está vendo? Foi. Jesus honrou o Pai, Jesus glorificou o Pai, Jesus mostrou que todos devem crer no Pai, buscar do Pai. Agora, por onde Jesus ensinou ir ao Pai? Ele disse que alguém vá ao Pai por você mesmo. Jesus ensinou a todos que Ele é o caminho por onde o homem chega ao Pai, que Ele é a porta de acesso ao Pai, que Ele é a verdade do Pai, para que eu e você e toda a humanidade que está perdida da verdade de Deus, andando na mentira, conheça a verdade de Deus, e essa verdade é Jesus. Aí os testemunhos de Jeová, eles pegam e dizem assim: não, Jesus não é Deus, Deus é só o Pai. Quando Jesus, ele falou que bom é o Pai, e entre os homens não tem ninguém bom, ele estava ensinando aos homens que entre a humanidade ninguém é bom. Por que ninguém é bom? Porque todos estão na miséria do pecado, todos estão corrompidos, não há um justo sequer, não há um bom sequer que cometa bondade a ponto de Deus
oferecer pela bondade dele salvação. Ninguém alcança salvação por bondade, por justiça própria, por mérito próprio, por justiça própria. Por isso que Jesus vai dizer que não há um bom na terra. Jesus está dizendo isso no sentido de que todos estão perdidos. Todos estão vivendo dentro de um caminho de trevas, fora da direção de Deus. Só por Ele. Então Jesus vem ensinando que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho. E quem crê nele, crê no Pai. Quem honra a Ele, honra o Pai. Quem está na presença dele, está na presença do Pai. Porque o Pai se manifesta no Filho. O Filho é a imagem expressa do Pai. Toda a plenitude da divindade do Deus Espírito habita em Cristo. Então é isso que Jesus ensinou. Jesus nunca ensinou ninguém a ir a Deus por ali, por aquele outro caminho, por aquele outro meio. O caminho é Ele, o meio é Ele, a direção é Ele. Jesus sempre mostrou que Ele é o caminho. Jesus nunca ensinou alguém, vá buscar Deus no templo. Vá servir a Deus na igreja. Jesus disse, a obra de Deus você quer fazer? Você quer saber qual é a obra de Deus? Creia nele. A obra de Deus é crer nele. Servir a Deus é estar em Cristo. Obedecer a Deus é guardar a palavra de Cristo. Andar com Deus é andar na direção de Cristo. Não tem ida a Deus por nenhum outro meio. O único meio para o homem chegar a Deus é Cristo. Aí vem esse grupo religioso da sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, dizer, não, nós só adoramos Jeová. Você não pode, aprenda isso, meu amigo. Ninguém pode adorar a Deus diretamente, existe um mediador. O homem está separado de Deus, ele não pode nunca chegar a Deus se não passar por Cristo. A adoração a Deus, a vida com Deus, a estadia na presença de Deus, o encontro com Deus é por meio de Cristo. Acordem vocês que estão presos nessa doutrina de demônio mentirosa da sociedade Torre de Vigia, ensinando a vocês a viver uma vida de devoção a Deus, sem glorificar a Cristo, sem colocar Cristo nas suas vidas como mediador. O canal da direção sua para Deus é Jesus. Ninguém pode dizer Deus é grande, adorar a Deus, senão por Cristo. O próprio texto, a Bíblia vai dizer que devemos dar glórias a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, Jesus, o Filho de Deus, Ele veio para isso, para levar o homem a Ele. O homem não pode ir direto a Deus. O homem tem que passar por Cristo para ser aceito por Deus. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Honrar aqui não é no sentido de prestar homenagem, não. É no sentido de reconhecer o senhorio, é de adorar, é de se submeter, é de estar na presença de Cristo como Senhor e Deus. Como disse Tomé, os Testemunhos de Jeová não adoram Jesus, não reconhece Jesus como Senhor e Deus. Não, Jesus é Senhor, mas não é Deus. Jesus é Senhor e Deus. Tomé se expressou assim para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Ele é Senhor e Deus. Ele é Senhor porque Ele está além de tudo e de todos. Ele é Deus porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Ele é aquele que trouxe à existência tudo que existe. E sem Ele, nada do que existe existiria. Aí vem os Testemunhos de Jeová com uma pregação maldita, querendo levar o povo conhecimento de Deus, que nem eles conhecem a Deus, estão bem longe de Deus. Esse Jeová que eles adoram não tem nada a ver com o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro é o próprio Jesus Cristo. O apóstolo João revelou isso pelo Espírito Santo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20, a saber, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Não tem outro Deus além dele. Ele é o Deus que estava lá no Velho Testamento, que ninguém nunca viu. Ele é o Deus que se manifestou em homem para que todos conhecessem. Ele é o único e verdadeiro Deus, tanto do Velho como do Novo Testamento. Aleluia! Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Se Deus é invisível, não se conhece, qual é o espelho que vai refletir a imagem de algo que não se vê? Então Jesus
é a imagem de Deus refletida na terra, não na forma semelhante, não na forma física, mas na ação, na atitude, no propósito que Jesus veio fazer. Era Deus na terra, reconciliando a humanidade consigo mesmo. Era Deus na terra, perdoando o pecado da humanidade. Era Deus na terra, repreendendo a fúria e libertando homens do poder de Satanás. Era Deus na terra, na presença de Cristo. É a manifestação do Deus invisível, tomando a forma humana, se vestindo na forma humana. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Esse verbo que era Deus, aleluias. E os testemunhos de Jeová vivem uma doutrina, uma vida de adorar a Deus maldita. Porque esse Jeová que eles adoram não é o Deus verdadeiro, porque eles negam esse Deus verdadeiro. E a influência, a inspiração dessa doutrina que guia esse grupo da Sociedade Torre de Vigia, o Testemunho de Jeová, não é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que guia o povo de Deus, é o Espírito Santo que guia a igreja. O próprio Jesus disse isso: ele me glorificará. Jesus vai dizer que o Espírito Santo, quando viesse, ele glorificaria Jesus e ele guiaria os seus servos, seus discípulos, em toda a verdade. A verdade é Cristo, é a palavra de Cristo. E os testemunhos de Jeová, eles não creem no Espírito Santo como uma personalidade. Eles dizem que é uma força ativa que dá um impulso, como a energia, como outros exemplo que eles dão. Eles negam a divindade, eles negam a personalidade do Espírito Santo. Então, eles estão nas trevas, irmão. Esse grupo, infelizmente, está nas trevas. Eu não me alegro com isso, porque são mais de 8 milhões de almas que, se não se converter a Cristo e não reconhecer Jesus, quem Ele é, vai morrer em seus pecados e vão direto para o inferno, sim. Sem reconhecer Jesus, não tem vida eterna. João 3,36. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. João 8,24. Jesus disse: se não crer que eu sou, morrerei em vossos pecados. Eu não me alegro, porque são mais de 8 milhões de almas que estão indo para o inferno, se não se converter a Jesus, se permanecer dentro dessa vida de adoração a Deus por meio dessa doutrina de demônio. Na Sociedade Torre de Vigia, vão perecer, irmão. Se continuar negando a Cristo, vão perecer. Eu não estou julgando, eu estou mostrando fatos, realidade e a verdade que a palavra de Deus revela. Esse mais de 8 milhões de pessoas que são discípulos da doutrina da Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, estão caminhando para o inferno dentro dessa direção. Se não se converterem, vão para o inferno. E nem Deus se alegra. Mas eles não creem no inferno, né? Olha como o diabo trabalha nessa instituição. Eles não creem no inferno. Diz que o inferno não é um lugar de sofrimento eterno. O inferno é a sepultura. Morreu, foi para a terra, acabou. Vai ressuscitar naquele dia que Jeová ressuscitar, para saber se vai ser salvo ou perdido, para aprender a servir a Jeová. Porque olha o que eles aprendem lá, que o dia do juízo não é para se temer, é um dia em que você vai aprender a servir Jeová. Até isso o diabo engana eles. O dia do juízo é o dia da ira de Deus, que não terá misericórdia. Tiago, a palavra de Deus lá em Tiago revela isso. O juízo não terá misericórdia. O dia do juízo não é para saber quem vai ser salvo ou perdido. O dia do juízo é para a condenação de todos aqueles que não creram em Jesus e não tiveram o nome escrito no livro da vida. Será a ressurreição para o juízo eterno. A ressurreição para a vida eterna é aqueles que ressuscitar na primeira ressurreição. Bem-aventurados que participarem da primeira ressurreição, porque não sofrerão dano da segunda morte. E a primeira ressurreição é aquela que vem Jesus buscar a igreja, e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição. Mas os testemunhos de Jeová estão presos numa mentira que o diabo criou como verdade, onde eles negam a verdade. E acontece aquilo que o profeta Isaías falou. Eles pegam a mentira e transmitem como verdade. E a verdade de Deus transmitem como mentira. E com isso vivem dentro de uma anátema, de uma vida anátema, da maldição, do juízo e da condenação. E levando muitos a congregar nesse sistema maldito do inferno, que propaga heresias de perdição para o povo.
Meus amados irmãos, Jesus vai dizer, vamos voltar para onde a gente estava lendo. Eu queria só mostrar para você como é importante conhecer a verdade para ser livre de falsos mestres e falsas doutrinas. Não é só a doutrina da Sociedade Torre de Vigia, não. É a doutrina das igrejas evangélicas, é a doutrina do espiritismo, é a doutrina do catolicismo, é a doutrina de Mormons, é a doutrina de vários conceitos religiosos, porque só há uma doutrina que é a doutrina que conduz o homem na salvação, é a doutrina de Cristo, não é doutrina de sistema religioso nenhum, nem doutrina de igreja evangélica, nem doutrina de igreja católica, nem doutrina de Buda, de Mormon, de Testemunho de Jeová. É a doutrina de Cristo, é o evangelho que você tem que ouvir para poder conhecer o verdadeiro caminho que leva você a Deus. E o evangelho não mostra nenhuma instituição religiosa, a igreja evangélica ou nenhuma outra igreja. O evangelho mostra Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai, senão por Jesus. Porque quem crê nele, crê no Pai. Quem está no Filho, está no Pai. Aleluia! Glória a Deus! Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Quem nega o Filho, faz de Deus um mentiroso. Quem nega o Filho, não aceita o testemunho que Deus deu de seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E o testemunho é este, que Deus deu ao seu Filho, para que todo aquele que crê no seu nome tenha vida eterna. É o que está escrito lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo, dê uma lidinha lá, do versículo 9 ao 13. Você vai conhecer essa verdade que eu estou falando. Você vai ver qual é o testemunho que Deus, o Pai, mandou dar. Não foi de Jeová do nome dele. Não foi de Sociedade Torre de Vigia. Não foi de Paraíso na Terra. O testemunho que o Pai mandou dar foi do Filho, para que todo aquele que crê no Filho se converta ao Filho, pelo nome do Filho, não é pelo nome de Jeová. É pelo nome do Filho, Jesus, tenha a vida eterna. Amém? E olha o que Jesus vai dizer em Mateus 11. Vamos voltar para onde a gente estava falando. É um texto também que muitos falsificam, meus irmãos, dentro das igrejas evangélicas, dentro do sistema religioso evangélico. O que tem de falsificação na palavra de Deus não é brincadeira. É por isso que nós temos que buscar estar sempre examinando a palavra e buscar aprender de Cristo. É como Jesus falou aqui. Vamos ler o texto que nós estávamos lendo. Olha o que diz Mateus 11. Vamos ler do 25, para a gente entender o versículo 28 e o 29. Naquele tempo, respondendo, é Jesus aqui orando, fazendo uma oração ao Pai. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Eu já expliquei isso aqui anteriormente. Que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Os pequeninos aqui são aqueles que não têm valor diante da sociedade, que são considerados nada. O evangelho veio, quem aceitou foi os pequeninos. Os grandes rejeitaram, os sábios rejeitaram. E Deus revelou para os pequeninos, os que aceitaram. Foram os ladrões, os prostitutos, foram os malfeitores, enquanto os grandes, os sábios da religião, rejeitaram Jesus. Os mestres da lei rejeitaram Jesus. Os doutores das Escrituras rejeitaram Jesus e foi revelado a verdade do Evangelho para os pequeninos, prostituto, malfeitor, ladrões, não é? Corruptos. Foram esses que receberam a mensagem, a revelação de Deus por meio de Cristo, que creram em Jesus. E Jesus vai dizer: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me... Isso é Jesus falando. Olha o que Jesus diz agora. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus, como homem, ele recebeu todo o domínio, porque como Deus ele já tem o domínio. Mas como homem, ele recebeu toda a autoridade do Pai, porque ele estava na forma humana, para trabalhar dentro do bem humano, para ser o representante da humanidade. Jesus recebeu toda a autoridade,
todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. É aí que eu digo, os testemunhos de Jeová não conhecem Jesus. Porque só o Pai é quem conhece o Filho. Agora escuta o que diz o texto. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou então aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus revelou o Pai para Filipe quando perguntou: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus revelou o Pai a Filipe. E Filipe, ele perguntou, ele queria ver o Pai, que era Espírito, que ninguém nunca viu. E pergunta a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. Jesus responde a Filipe dizendo: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e vocês não têm me conhecido ainda. Aleluia! Olha que revelação gloriosa Jesus diz a Filipe. Olha que revelação, é o que entra aqui o texto que Jesus está dizendo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Vamos ver onde é que está esse texto. Quando Filipe indaga a Jesus para perguntar a Jesus sobre o Pai. João 14, versículo 3, versículo 4. Não, deixa eu ver aqui. Versículo 5. João 14, 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, nem conhecemos o caminho. E aí, a gente já sabe a resposta de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora vem Filipe, depois de Tomé, vem Filipe e faz uma pergunta a Jesus. Versículo 8 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe vai para Jesus e diz assim: Senhor, nós queremos ver o Pai, isso nos basta. E agora Jesus vai revelar o Pai a Filipe. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Aleluia. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aleluia, aleluia. Como é bom conhecer Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o Pai, nós conhecemos a Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós cremos o Pai, nós cremos em Deus. Quando nós adoramos Jesus, estamos adorando o verdadeiro Deus, o Pai, aleluia. E os testemunhos de Jeová negam essa verdade. Os testemunhos de Jeová manipulam essa verdade. Falsificam os textos em relação a Jesus. Falsificam os textos em relação ao Espírito Santo. Falsificam os textos em relação a várias verdades que a Bíblia revela a partir de Jesus. A doutrina da STV é uma doutrina formada e estabelecida pela mentira do diabo. Não é uma doutrina guiada, inspirada pelo Espírito Santo. A doutrina da testemunha dos testemunhos de Jeová, que é a organização religiosa Sociedade Torre de Vigia, é uma doutrina de demônios. Sai delas. Sai dessas doutrinas se quiser vida com Deus. Se quiser salvação e paz na alma, indo ao descanso eterno quando deste mundo partir. Porque senão, ai daqueles que não creem em Jesus enquanto é tempo.